Vai lá, abraça ela. Ih, minha amiga. Casos particulares da força magnética. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o seguinte. Na força magnética, quando eu tenho uma partícula entrando num campo magnético uniforme, e aí o que acontece? Ela vai sofrer uma força magnética. O que significa isso? Ela vai desviar lá dentro. Seria a mesma analogia que a gente falou aqui, de você ter um rio passando e você tentar entrar lateralmente. Você vai sentir uma força do rio te funcionando para um lado. É a mesma analogia, só que aqui tem alguns detalhes que lá no rio não vai ter, que é diferente. Primeiro detalhe, toda vez que você entrar 90 graus no campo magnético uniforme, ele está aqui, ó, passando indo para a direita, né? Para quem está olhando de frente, a partícula é essa carguinha aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Ela é isso aqui. Isso aqui é o campo magnético uniforme. Beleza. Ele está indo para a direita e a partícula aqui está subindo. Toda vez que estiver acontecendo isso, tiver um ângulo de 90 graus entre os dois aqui, ó, vai gerar uma força magnética. E aí essa partícula ela vai sofrer um desvio. Como que eu faço? Regra da mão esquerda. Tá entendendo aí, Christian? Tá? Vou fechar essa tela aí agora. Ah, garoto. Robertinho tá lá, ó, gracinha. No chat GPT e na lista, mas tá. Ó, não é de escola, bicho. Caraca. Eu não seria assim na sua idade, sabia? Certeza não ia estar fazendo isso aí. Mas o tempo muda. E a gente é um Pokémon. A gente... O que o Pokémon faz, Priscila? Você nunca assistiu Pokémon, não? Sem cultura, sem infância. Já assistiu Digimon? Ai, meu Deus do céu. Então tá bom. Esquece esse assunto. Morreu aqui. Continuando, depois você pesquisa e apresente para nós essas duas coisas, que é Digimon e Pokémon, por favor. E aí toda vez que tiver a partícula entrando, gerando um ângulo de 90 graus, vai sofrer força magnética. Só tem nesse caso. E a gente vê mais no ensino médio, é só 90 graus. Pode acontecer de ela entrar menos de 90 graus, 89, sim. Tanto que a gente tem a equação aqui, ó, força magnética, tá bem aqui, ó. Força magnética é igual ao valor da carga de prova, que é a partícula eletrizada, a velocidade que ela entra, o valor do campo magnético e o seno de θ, que é o ângulo. Se o ângulo é de 90, que vai dar 1. Então, 1 vezes todo esse termo é ele de novo. E um caso que não tem força magnética é esse aqui, ó. Tá querendo chorar aí por causa da Esther? Não, é lindo essa amiga, viu? Chora não, assim mesmo. Então, beleza, então. Já que você não tá na sua primeira casa, segunda, infelizmente é assim que funciona. E aí eu tenho dois casos, que é o quê? A partícula entrando no mesmo sentido do campo magnético, ó, ele está indo para a direita, e a partícula também está indo para a direita. Tá todo mundo... É como se o rio estivesse indo e você entrasse ali no início dele, né? E acompanhasse. Você vai desviar para a direita ou para a esquerda? Não. No rio, não, né? Você vai reto, acompanhando. Então, você não vai sofrer, entre aspas, força magnética. Lá no rio, né? Mas, na verdade, você vai, né? Porque ele vai te arrastar ali para frente. Aqui, nesse caso, não tem força magnética. O ângulo é zero. Seno de θ, né? Seno de zero é zero. Zero vezes a equação, aqui, ó. Zero vezes essa equação aqui, ó. Vai dar zero. Então, força magnética é zero. Quando o ângulo for zero, não tiver ângulo. Entre os dois, que não tem ângulo. Eu colocar essa seta aqui em cima, o ângulo é zero. E quando a partícula entra no sentido oposto, que é 180 graus, vai dar zero também. 180 dá zero. E aí, o que vai acontecer? O campo magnético está assim e a partícula entra assim, ó. Então, ela não sofre força magnética. Ah, mas você falou do rio lá, e se eu entrar no rio no sentido que ele está vindo, ele vai me empurrar para baixo. Não, lá no rio, sim.
Eu só usei uma analogia para você tentar associar aí, para a gente pegar o feeling do exercício. Mas aqui é física e tem outras particularidades que diferente lá do Rio. Então, toda vez que o ângulo, seno for 0 ou 180, vai dar 0. Então, a força magnética é nula, não tem. Não tem continha. Então, como que você vai analisar? Se o ângulo for 90, aí o seno vai dar 1. Aí você calcula força magnética, igual o valor da carguinha, vezes a velocidade, vezes o campo magnético. Se for ângulo 0 ou 180, a força magnética é 0, nem precisa de fazer conta. Beleza. Tranquilo. Vou voltar no exercício aqui rapidinho. Nós analisou esse exercício aqui, E aí perguntava quem sofria maior força magnética. Era P3. Era não, é P3. Porque é o que está ângulo de 90 graus. Ah, professor, e esse aqui que está entrando no mesmo sentido? Força magnética é 0, o ângulo é 0. E esse aqui no sentido oposto do campo magnético. Força magnética é 0, porque é o ângulo de 180. 0, 180. Então, força magnética é 0. Ah, e P2, ela sofre uma força magnética, mas não é tão forte comparado com P3. Quando entra toda vez 90 graus, é a maior força magnética que vai sofrer. Beleza. Agora exercício. Para a gente estar aqui animado e empolgado para aprender mais. Se contenham aí a alegria de vocês. Não precisa exalar tanto assim. Enquanto a Priscila está pensando o que é um Pokémon, um Digimon, vamos resolver o número 1. Pela terminação dos nomes são parecidos, né? Ela já acha que é a menina inteligente. Os dois terminam em Mon. Então vamos lá. A Lindsay também não sabe o que é isso. E nem Digimon. Continuando, então. Número 1. Numa região em que atua um campo magnético uniforme, com intensidade de 4 Tesla, T maiúscula é Tesla, e ele já deu o valor. Isso aqui é o B. B. O que é B? Campo magnético. É lançado uma carga elétrica positiva. Isso faz diferença, professor? Faz. Conforme indicado a seguir. O campo magnético está fazendo o que aqui? Indo para a direita, para a esquerda, saindo ou entrando no plano? Por quê? Por quê? A setinha está onde? Não, tudo errado. Por quê? Se eu perguntar por que Virgínia não está namorando Vinícius Júnior, vocês sabem. Agora isso aqui não. Que eu dei aula ainda, expliquei, está gravado. Qual que é a diferença da Virgínia e Vinícius Júnior para a aula de física? Tem uma palavra só. Não é isso não. Então é uma palavra só. Começa com a letra I. Hã? É também, né? Boa. Mas não. Existe uma palavra que diferencia muito bem. Eu te perguntar para onde está indo o campo magnético se errar, isso que eu já dei aula, já expliquei, já fizemos até na aula anterior, você não lembra, do que eu te perguntar por que a Virgínia está namorando o Vinícius Júnior. Isso aí você sabe responder, você vai dar alguma resposta, isso você sabe. Agora aqui você não sabe, isso que eu dei aula, expliquei, nós estamos falando a mesma coisa. Aí tem uma palavra que difere os dois casos, física e a Virgínia e o Vinícius Júnior. Qual que é a palavra? Boa também, mas não é isso não. Não é a indiferença que você fez em saber, querendo ou não, da notícia dos dois. E não saber disso aqui. Interesse, o nome. Porque querendo ou não, você ficou meio que interessada lá. Mas por que largou o de arrumar? Mesmo não querendo, só vou alguém falar. Mas a verdade é essa. Tô mentindo, Lindsay? Por que aqui o campo magnético aqui não está nos casos que você falou, mas falou certo, tá entrando no plano. Por que tá entrando no plano? Porque bolinha com X, velho.
A setinha do índio lá, o que eu falei, ó, você solta a setinha do índio, ela tá indo, você vê só a flechinha lá. Então ela tá entrando no plano. Como que eu sei? Por causa do B. B indica o campo magnético. Beleza? A carguinha aqui, ela tá, o campo magnético tá entrando no plano e ela tá fazendo isso. O campo magnético tá assim e ela tá fazendo isso aqui, ó. Tem um ângulo de 90 graus entre os dois? Tem? Tem ou não? Como você sabe que tem? Isso é uma cruz. Falei, Jesus amado, me tira daqui. O campo magnético está subindo e a partícula, perdão, o campo magnético está entrando e a partícula está subindo, ângulo de 90 graus, perfeito, entre os dois. E aí, continuando, então a gente já sabe que o campo magnético está entrando no plano, o ângulo é de 90 graus, então tem força magnética. Ao entrar na região do campo, a carga fica sujeita a uma força magnética de intensidade 3,2 vezes 10 a menos 2 newton. Então ele já me deu o valor de quem? É isso aí. Participação ativa, força magnética. O valor dessa carga e o sentido do movimento por ela adquirido no interior do campo é respectivamente. Ele quer saber se o sentido vai ser horário ou anti-horário, porque a gente já analisou isso na aula anterior e eu tenho que saber isso. Como que eu faço? Regra da mão esquerda, né? E aí? Ah, é? Que justificativa mais errada. Eu entendi o que você está falando. Tem nada a ver, minha esquerda é a mesma sua. E aí, Lides? Com essa cara de tristeza e até quando? Tem jeito não. Mateus 11, do 28 a 30. Você lê lá. Ontem foi massa. Me ter lido lá. Lá no meu Instagram, lá no Stories. Vai ter apagado agora. Vou salvar lá, momentinhos com Deus, lá, para você olhar lá. Regra da mão esquerda. Isso aqui, ó, o polegar indica a força magnética. O indicador, você não sabe, você não sabe. Você tá doido para jogar. Você tá doido para acabar a aula. Você ir para embora. Isso aqui indica o campo magnético. Esse dedo obsceno, na idade de vocês usam bastante. Isso aqui diz a força magnética. Desculpa, a velocidade. O campo magnético está entrando no plano, indicador entrando no plano. O obsceno, velocidade já está subindo, a velocidade. E aqui é a força. Você concorda comigo que a partícula, conforme ela sobe aqui, ó, e ela está sendo puxada para cá? Porque a força está para cá. Certo? Então, eu jogo, quando ela entra dentro do campo magnético, ela está sendo puxada para cá. Ó. O polegar é a força. Então ela tende a fazer o quê? Vir para cá, ó. Ela vai ser puxada para cá. E aí ela vai fazer um movimento espiral assim, né? Aí a pergunta é, sentido horário ou anti-horário? Então você já faz o que ali nas alternativas? E aí, Priscila? Isso aí que valeu. E aí o sentido eu já sei que é anti-horário. Se for lá na prova da UEM, pode ser uma prova do Enem também, mas não vai ter opção assim, né? Enxutinha demais, vai estar mais elaborado as alternativas. Você já pode eliminar, bicho. Fica mais fácil o chute. De 25% cai para 50%. Seu número de acerto. Qual que você chutaria aqui, se era C ou D? C, Christian. C de Christian. C de Cristo. C de... Credo o quê? Eu falei nada? C de criador. Isso é cavalo, 2 orelhas. Cavalo, comendo ração. Se eu dei, que você ia chutar. Você vai deixar em branco essa questão? Não, vou responder não. Você não respondeu nem a minha pergunta. Você quer que eu te responda? Eu tiro depois. Eu fiz uma pergunta, você nem respondeu a minha pergunta. Pá, você poderia ter ficado sem essa. C de cavalo.
Pode tirar a sua dúvida. É porque assim, se eu uso nessa setinha que eu fiz azul, eu uso a regra da mão esquerda. Posso dar uma resposta bem sem educação? Não, por favor, deixa eu dar uma resposta sem educação. Assim. Quando a gente fica com vontade como professor, só que a gente não pode. Claro, você viu usando a mão esquerda. E aí, eu usei a regra da mão esquerda. Não, a mão direita não. A entrada da mão direita não vai entrar nesse caso aqui, não. Eu usei a regra da mão esquerda. Aí no material de vocês, o seu não é o seu. Aí tem a regra do tapa também. Aí você usa a mão direita. Se eu não me engano, você usa a mão direita. Eu recomendo você fazer força magnética só com a mão esquerda. Cara, não é difícil, não. Você representa e acabou. Não, a mão direita é outro assunto. É você identificar, é dentro do mesmo contexto. É você identificar o campo magnético gerado pelo fio de energia. Essa é a regra da mão esquerda. Aqui nós quer saber se a partícula vai ser puxada para um lado ou para o outro. Quando ela é jogada dentro do campo magnético. Então vamos lá, continuando de C de cavalo. Essa é a equação. Força magnética é igual ao Qzinho, é igual a Qzinho vezes o V vezes o Bzão vezes o seno de θ. Isso aqui vai dar 1, porque o ângulo é de, parabéns, 90 graus. Força magnética, qual que é o valor? Isso aí, parabéns, isso que eu marquei ali. 3,2 vezes 10 a menos 2. Aí ele me deu o valor da carguinha? Não. Ele me deu a velocidade? Não precisa não, porque eu estou substituindo direto, ali está de boa. Deu 4 vezes 10 a terceira. 4 vezes 10 a terceira. E o valor do B, ele me deu também, que é 4. Tá lá, ó. 4 vezes 4? Isso aí. Ai, professor, eu acabei de guardar, não consigo raciocinar desse jeito, tão rápido. O nome disso aí não é que você não consegue raciocinar. Isso é justificativo demais. Você toma cedo e atrapalha nas respostas. 4 vezes 4 é quanto? Tô certo ou tô errado? Tá com medo de falar que tô errado e você não dá conta de provar que tá certo? 3,2. Nossa, professor, mudou o trem de um lado depois do outro. Eu investi todo mundo de lugar. 16 vezes 10 a terceira. Qzinho é igual. Como que eu resolvo isso aqui? Eu posso fazer isso aqui, ó, andar com a vírgula uma vez indo para a direita e acrescentar negativo aqui, ó, menos 1. E aí ficaria assim, ó, 32, perdão, vezes 10 a menos 3. Menos 2 estava devendo, vai lá e fica devendo R$1. Vezes 10 elevado à terceira. Qzinho é igual. R$32 dividido em R$16, quantas porções de 16? Vai dar 2, porque 16 mais 16 dá... Parabéns. Que gracinha de vocês. O 10 à terceira você vai subir e vai ficar 10 elevado a menos 3. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. Isso aqui é o valor da carguinha. Todo mundo que chutou letra C, acertou. Só você, Cris, que foi antes do seu nome que errou. Tô à vontade, pode ir.